Agora chegou a hora do nosso queridíssimo Jex. Ele que vem trazendo informações para você vender muito mais, vender com excelência, vender com qualidade, mas você tem que entender que existem produtos e claro que existem serviços, mas existe também a sua comunicação. Você sabe levar a melhor comunicação? Quem vai passar essas informações agora é o meu querido Jex. Bom dia, Jex. Bom dia Vanusa, bom dia a todos vocês da TV O Dia. Quarta-feira estamos de volta aqui com mais um quadro Dicas X na TV e hoje para falarmos sobre esse livro, Quem Fala Bem, Vende Muito Mais. Esse livro é um livro de Bob Floriano, foi lançado já há alguns anos, mas se tornou um best-seller principalmente para quem quer trabalhar com vendas com eficiência. E se você tem uma boa comunicação, se você realmente fala muito bem, os seus resultados vão ser muito melhores. Mas antes de falar bem, você precisa também ter ética, valores, ter aquela questão da autoestima e mostrar para a pessoa que você é alguém que pode fazer realmente uma parceria e aquela pessoa que está ali fazendo alguma coisa com você, algum negócio, ela pode de fato confiar em você. Por isso que esse livro te traz dicas e ele é em formato de um bate-papo, com várias ferramentas, dicas legais, porque o Bob Floriano, ele é um expert nessa área da comunicação e vale muito a pena a leitura desse livro, porque são ferramentas essenciais para quem quer se comunicar bem e aprimorar principalmente a sua comunicação. Vamos lá para a nossa primeira frase do dia de Bob Floriano. Ele diz o seguinte: quem busca excelência não conhece a preguiça. E ele fala ainda que quem realmente quer fazer a diferença tem que fazer. Fazer o quê, Jex? Um curso, um treinamento, você tem que buscar sempre se aprimorar. Cursos de oratória também te ajudam a melhorar a sua comunicação. Relacionamento interpessoal, maturidade, equilíbrio emocional, inteligência emocional, tudo isso vai ajudar, além, logicamente, da boa comunicação. Então, quando ele fala de buscar excelência, é você buscar trabalhar todas essas ferramentas todos os dias. Um bom vendedor tem que ter constância. E um vendedor ele tem que ter treino. Da mesma maneira que você treina na academia, quer ter músculo, quer ficar forte, você precisa também treinar para ser um excelente profissional. E a comunicação é o critério número 1 para você realmente se destacar. Vamos para as dicas aqui do Bob Floriano. O propósito desse livro, gente, principalmente, é exatamente desenvolver um manual. Ele mostra aqui nesse livro como você pode ter uma comunicação eficaz, como você pode transformar a sua carreira como vendedor. E todos nós estamos nos vendendo o tempo todo. Você vende produto, você vende serviço, mas você também se vende. E o Bob Floriano, ele fala exatamente sobre o poder da fala, que são ferramentas de sucesso. Se você tem uma fala que realmente impacta, e aí fazendo essa combinação de você ter ética, ter moral, ter objetivos ambiciosos no sentido de quê? De crescer cada vez mais, de atingir metas, utilizando essa comunicação você vai alcançar patamares incríveis. E ele fala isso no livro, mostrando que com essas técnicas você vai potencializar os seus resultados pessoais e profissionais. Vamos para as próximas dicas aqui do Bob Floriano. Ele diz assim, ó, Jex, a comunicação é essencial. Eu falo Jex por quê? Porque eu estive com ele. Nós fizemos um curso em 2012. O Bob Floriano, em 2012, lá em São Paulo, ele falou: parabéns pelo seu trabalho, eu gosto muito de comunicação, também sou professor de oratória e eu te digo com toda certeza, quem fala bem vende mais, conquista mais, porque quando você fala bem, você vai conquistar parceiros com muito mais facilidade. Você vai fidelizar os seus clientes, você vai conseguir encantar. Ou seja, a boa comunicação, ela vai gerar experiências memoráveis, inesquecíveis. Imagine você ser atendido por um vendedor que não sabe se comunicar, que não sabe tratar bem você no sentido de falar bem sobre o produto, falar bem sobre o serviço, ter a gentileza, ter a simpatia, e ele fala tudo isso. A comunicação, ela está nos pequenos detalhes e ela vai multiplicar os seus resultados. Por isso que ele diz o tempo todo, você quer vender mais? Então busque falar bem, mas busque trabalhar também os seus valores, e isso é muito interessante. Por isso que a comunicação é essencial. Nas próximas dicas aqui no próximo slide, o nosso querido Bob Floriano, ele fala de fundamentos essenciais para uma boa comunicação. E quais são eles para você ter uma comunicação eficiente? Primeiro momento, você tem que ter aí no topo da pirâmide a autoestima.
Você já foi atendido por alguém cabisbaixo, sem graça, aquela voz xoxa que parece que não tem energia, que não está com vontade de atender? Então você precisa disso, ter essa energia, essa vontade de atender a pessoa. Além da autoestima, você precisa conhecer bem sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Logicamente, quem se destaca é aquela pessoa que estuda mais sobre aquilo que ele vai vender, que realmente se torna ali um consultor de vendas, não apenas um vendedor, que informa para o cliente qual é a melhor solução e aí ele vai poder o quê? Ter uma escutativa. O bom vendedor escuta também o que o cliente quer. Imagine você, um corretor de imóveis, já vai vendendo um apartamento de 3 quartos, falando disso, aquilo, outro, mas se a pessoa quer apenas de 1 quarto, ela quer uma casa mais simples, então você tem que entender bem o seu cliente, para isso ter uma escutativa e não ficar interrompendo o cliente. Ele fala bastante sobre isso. Quer passar mais confiança? Primeiro você gera conexão, depois você utiliza da boa comunicação, pegando ali detalhes daquele cliente para você realmente impactar, estar ali do lado dele e se tornar um futuro amigo, um parceiro, e aquela pessoa vai te indicar se você trabalha autoestima, se você mostra conhecimento e se você tem uma escutativa. Além disso, no próximo slide, o Bob Floriano ele fala também técnicas que você pode utilizar vendendo através das palavras. Como assim, professor Jackson? Você tem que, olha a palavra que ele usa muito aqui, impacto. E você sabe que eu gosto muito de utilizar essa palavra impactar, porque não basta apenas falar, é preciso impactar. E ele diz aqui no livro que a gente precisa criar valor com frase, com interação, com ênfase, com vontade de atender. Para isso, você vai conseguir o quê? Fidelizar, ou seja, cultivar relacionamentos duradouros com aquela comunicação autêntica. Não adianta ser apenas interesseiro, você tem que ser interessado no seu cliente em ajudar da melhor forma possível. Para isso, esse interesse genuíno é mostrar para aquele cliente que você está ali preocupado de verdade, em ajudar, em resolver um problema, mostrar uma solução para que ele se torne um seu fiel divulgador. Imagina ter um cliente que vai divulgar sua marca, o seu produto, o seu serviço, vai fazer questão de compartilhar nas redes sociais sobre o que você faz, de mostrar, olha, vai naquela loja. Eu participo de grupos de empreendedores, de empresários, e lá as pessoas pedem, me indica aí um vendedor bom que trabalha com determinada atividade, me indique aí um profissional de determinada área. E, logicamente, muitas pessoas vão indicar quem? Aquela que ela confia, que ela gosta, que ela, olha, pode fazer negócio com essa pessoa aqui, com esse profissional que vale muito a pena. Mas por quê? Porque ele se destacou, criou impacto, fidelizou e tem uma boa comunicação e sabe resolver o problema. Isso que é importante. No próximo slide que eu trago aqui para você, o Bob Floriano ele fala de dicas práticas que você pode utilizar dentro desse livro. Pratica a escutativa, como eu falei. Jackson, mas o que é uma escutativa? É quando você escuta com total atenção, quando você faz perguntas relevantes, quando você demonstra interesse genuíno na outra pessoa. Gente, escutar ativamente não é só ficar sacudindo a cabeça, falar e responder logo. Não, é você saber de fato o que o cliente quer. Você também tem que conhecer, outra dica que ele fala aqui, profundamente o seu produto. Gente, não adianta vender alguma coisa, seja o que for, se você não estuda bem sobre o seu produto, se você não sabe antecipar objeções, se você não tem respostas claras sobre aquilo que você vai falar. E o cliente, ele não é mais bobo, não. Ele vai perceber, esse aí não sabe vender, não passa segurança. Imagine você como vendedor e você fica, esse produto, aí ele já começa, não, isso aí não sabe vender, isso aí não sabe falar. Por isso que ele diz, adapte sua mensagem, conheça seu cliente, converse com ele, identifique o perfil desse cliente para você vender de uma forma muito mais interessante e genuína. Então essas dicas, que todos nós já conhecemos, elas precisam ser praticadas. Tem muita gente que fala assim, isso aí eu já sabia. Que bom, mas você pratica isso? Então é muito importante. Além disso, o Bob Floriano fala no livro que a comunicação, ela vai além das vendas. De que maneira? Quando você também cultiva relacionamentos saudáveis numa conexão com seu cliente, quando você consegue ser um líder que vende também, tendo aquela capacidade de ser um exemplo na sua equipe, de inspirar pessoas, motivar as equipes para vender mais. Não tem coisa pior do que você, como vendedor, trabalhar numa equipe que seu líder só sabe cobrar, mas ele não sabe influenciar, ele não sabe conversar, ele não sabe comunicar. E você também, falando bem, você vai desenvolver um excelente network, vai construir uma relação de bons relacionamentos, de contatos relevantes. Pode não fazer negócio com a pessoa agora, mas dependendo da forma como você tratou, resolveu aquele problema, você vai conseguir gerar outras conexões, outras vendas futuras,
A gente não tem que pensar só naquele momento. Futuramente, aquele cliente que não comprou com você naquele exato momento, mas ele pode indicar, olha, eu conheço o Ed, eu conheço o Marcelo, eu conheço a Vanusa, ela faz uma apresentação de excelência para fazer o seu cerimonial, a sua apresentação. Aí, ó, já vai indicando. Não deu certo agora, mas vai dar certo depois. Por isso tem que saber tratar bem as pessoas, com gentileza, generosidade, para você realmente fazer essa relação de bons relacionamentos, de network. Vamos para mais dicas aqui do Bob Floriano. As principais lições desse livro. Primeiramente, toda a comunicação é treinável. O que isso quer dizer? Você pode melhorar a sua habilidade de comunicar. Tem curso de oratória com o professor Jackson, no Sebrae, no Senac, em vários lugares. Você pode melhorar a sua comunicação de qualquer maneira, é só buscar, trabalhar essa habilidade. Você pode também, através do livro, através dessas mentorias, cursos, treinamentos, ter resultados duradouros, porque você vai se destacar daquela pessoa que não tem uma comunicação corporal, nem verbal, nem tem simpatia e não sabe fidelizar e realizar os seus clientes. Sabe aquela pessoa que só fala, mas não consegue ter uma sintonia legal? Porque parece que aquela pessoa não tem boa energia. Então são as principais lições que o livro traz. Como eu falei, através de um bate-papo, dicas legais. Ele era, o Bob Floriano, durante muitos anos, apresentador de programas, também já foi locutor, professor de oratório. Então ele sabe o que ele está falando, porque ele conversa com pessoas do Brasil e do mundo todo. Então é bem legal esse livro. Vamos para mais um slide legal, onde o nosso querido Bob Floriano fala: transforme palavras em poder. De que maneira? Você tem que praticar diariamente. A boa comunicação, gente, ela não é para ser feita só num curso de final de semana, de 3 dias, 4 dias. Todos os dias você tem que treinar. Você tem que desenvolver a escuta. A escuta ativa é um dos assuntos que ele mais fala nesse livro. E também investir cursos, livros, treinamentos, palestras. Quanto mais você puder assistir, quanto mais você puder praticar aquilo que você aprendeu, não ficar apenas no certificado. Ah, foi lindo, maravilhoso, mas você tem que praticar o que aprendeu. Você vai se tornar um excelente vendedor. E o nosso quadro aqui de Caxias é para te ajudar a você se tornar um excelente profissional. Que, como diz Bob Floriano, quem fala bem não apenas vende mais, mas também vive melhor em todas as dimensões da vida. Porque não tem como você não conseguir excelentes relações duradouras com aquela pessoa, com aquele cliente que você tratou bem, que você falou bem, que você resolveu o problema, que você encontrou uma boa solução. Muito bom. Vamos para as dicas de livro aqui do Bob Floriano, que é exatamente esse livro aqui, ó, que está aqui na minha mão. Quem fala bem vende mais, Bob Floriano, Os Segredos da Comunicação de um dos maiores locutores do país. Ele tem um vozeirão, ele que fazia aquelas propagandas de grandes empresas multinacionais do Brasil. E outra dica de livro, para a gente encerrar, é o livro, pode passar aqui, de Dale Carnegie, de Associados, que é Venda. O nome do livro é esse mesmo, Venda. Quer vender mais? Então faça seus clientes se sentirem à vontade para voltar a comprar com você. Tudo isso você encontra lá no meu Instagram, Professor Jax. Tudo bom, maravilhoso, Jax. Foi gostoso. Fui pro lançamento do livro, maravilhoso. Estive do lado da mãe dele, aquela maravilhosa, um super tá assistindo beijo. A gente. Um beijo pra senhora, ainda vou tirar foto com a senhora, viu? Pronto. Que eu é que sou fã da senhora por ser mãe desse rapaz aqui. Mas olha, que Deus te abençoe. Muito bom a gente falar sobre esse assunto. Sim. E na próxima quarta-feira você vai estar aqui. Quarta-feira estaremos ao vivo mais uma vez com mais dicas. Muito